Então, vou fazer uma introdução sobre o que a gente vai apresentar. Meu grupo é o Vinícius, o Henrique e o Matheus. Então, a gente vai apresentar sobre depressão, né? Ao decorrer do vídeo, o Henrique vai explicar o que é depressão, né? Sobre quais tipos de depressão, o que ocorre nela. O Vinícius vai complementar isso. E aqui eu estou abrindo o vídeo. Vou falar um pouco sobre depressão. Então, depressão. Existem dois tipos de depressão: a relativa e a absoluta. Então, a relativa é aquela que está menor tudo à nossa volta, né? Mas ela está acima do nível do mar. E a absoluta é a que está abaixo do mar. Vou falar só isso e eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. É um pouco mais plana que o Planalto. Ela vai acabar tendo regularidade, desnível, mas ela vai ser mais plana que o Planalto. Isso é em decorrência da ação da água e do vento, que é o intemperismo, que acaba desgastando a rocha. A depressão tem em média de 100 a 500 metros. As rochas da depressão são as rochas cristalinas e sedimentares. A depressão pode ocorrer em colinas baixas. Um exemplo é a Norte-Sul Amazônica, que é no Brasil, que é em colinas baixas. E uma característica da depressão são as crateras. Bom, a depressão é uma região um pouco mais baixa do que tudo ao seu redor. Ela pode ser tanto caída e reta, quanto caída e côncava. Isso não importa, é só os dois tipos de depressão. Existem dois tipos de depressão, que é a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, que ela vai continuar sendo côncava ou reta, isso não influencia, ou acima do nível do mar, que ela também é côncava ou reta. Os vulcões que são desativados, com a decorrência dos asteroides que acabam caindo, acabam formando crateras nesses vulcões, fazendo com que fiquem buracos, e nesses buracos geralmente não se formam cidades nem nada, mas sim lagos. Uma coisa muito interessante é a cidade de São Paulo, que foi construída dentro de uma cratera. No caso, a cidade é dentro de uma depressão, né? Não de uma cratera, é dentro de uma depressão. E também tem o Mar Morto, que é no Oriente Médio, que também é uma depressão, mas ali no caso é uma lagoa, né? É constituído por água. Bom, como o Henrique disse ali sobre São Paulo, a gente pode ver por essa parte laranja que realmente a cidade ali no meio de São Paulo há uma grande depressão periférica. Como o Henrique disse também, aqui a gente pode ter uma visão de cima do Mar Morto, né? E a gente pode ver, como ele disse, que é uma depressão, né? Mas é uma lagoa. E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius. E aqui no trabalho sobre a depressão eu vou dar uma maior ênfase sobre a depressão no relevo brasileiro. Bom, as depressões no relevo do Brasil, elas começaram basicamente com o limite das bacias nos maciços antigos e com processos erosivos que formaram áreas rebaixadas numa era do mundo que foi chamada de Era Cenozoica. A Era Cenozoica, ela foi uma era onde ocorreram muitos processos erosivos. Ela foi uma época que durou de aproximadamente 65 milhões de anos atrás. E nessa era ocorreram muitos, como eu disse, processos erosivos, e nisso geraram grandes áreas rebaixadas. E essas áreas rebaixadas aqui no solo brasileiro são as depressões, e existem 11 no total. E elas podem receber nomes diferentes conforme as suas características e a sua localização. Bom, esses três tipos de depressões que eu citei antes, elas são as depressões periféricas, que são nas regiões de contato entre estruturas sedimentares e cristalinas, como por exemplo a depressão periférica Sul-Rio Grandense, né, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente vai ter as depressões marginais,
que são as que margeiam as bordas de bacias sedimentares, e elas são esculpidas em estruturas cristalinas, como a depressão marginal sul-amazônica, que fica na Amazônia. Vamos ter as depressões interplanáuticas, que são áreas mais baixas em relação aos planaltos, que as circundam, como a depressão sertaneja e do São Francisco. Essa depressão aqui que eu falei da Amazônia, ela vai ter como o Henrique falou, que as depressões elas podem atingir de demasiados tamanhos até 500 metros. Essa aqui da Amazônia ela vai ter entre 200 e 300 metros. E essa depressão aqui, sertaneja São Francisco, ela é uma unidade geoambiental e ela vai ser localizada no Nordeste brasileiro e no Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele vai apresentar um clima com baixa umidade, ele vai apresentar uma precipitação de chuvas de média entre 200 e 400 milímetros de chuva, né? E basicamente é isso, né? Esses são os relevos aqui que existem assim mais aqui no solo brasileiro. E é isso, queria agradecer a compreensão de todos. E é isso aí, obrigado. Bom, como eu disse, essa é a última depressão que eu citei ali. E ela... Aí tem uma imagem dela, a gente pode ver a depressão aí bem clara. E essa parte aí é a parte do Ceará, né? Eu disse que ela iria abranger uma parte do Nordeste e uma parte de Minas Gerais. Essa parte aí é a parte do Ceará. Essa aí é uma imagem que representa a era Cenozoica que eu citei anteriormente. E foi nessa era aí onde os processos erosivos formaram grande parte do relevo.